Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Hoje quero trazer para vocês um versículo lá de Gálatas, capítulo 3, o verso 26, que diz assim: porque todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. É muito comum a gente ouvir nas conversas e as pessoas chamando para si a seguinte informação: todos são filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus, né? E com isso as pessoas estão sugerindo que todos têm os mesmos direitos e que todos devem ser tratados da mesma coisa, do mesmo jeito, e que as leis e que os cuidados, porque todos nós somos filhos de Deus. A verdade, os direitos humanos preconizam isso, e as nações organizadas e justas e que respeitam os direitos humanos sabem muito bem que os direitos são iguais, que as pessoas são iguais perante a lei, perante a lei as pessoas devem ser tratadas igualmente, não importando raça, cor, sexo, condição financeira, cultura. Todos nós somos iguais perante a lei. Todos nós devemos ser tratados da mesma maneira. Todos nós temos os mesmos direitos. Agora, quando se trata de ser filho de Deus, isso não é verdade, né? Nem todos são filhos de Deus. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Aí sim. Aí a palavra de Deus, a Bíblia concorda e todos nós concordamos. Todos nós somos criaturas de Deus, todos nós viemos da mesma origem, todos nós nascemos, fomos criados por Deus e a gente não abre mão disso. Todos nós somos criaturas de Deus. Só que existe uma classe de pessoas que continua sendo apenas criatura de Deus. Foram criadas à imagem e semelhança de Deus, mas se afastaram de Deus através do pecado, e essas pessoas continuam no mundo como criaturas de Deus, mas perderam a condição espiritual de serem filhos. A filiação de Deus foi rompida por causa do pecado. A Bíblia chama isso, inclusive, de morte. Estão mortos para Deus, porque todos pecaram e mortos estão para Deus. Isso está na Bíblia Sagrada, não é invenção minha, né? Então, todos são filhos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aí, pastor Assis, que todos são filhos em Cristo Jesus. Presta atenção, porque todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, aqueles que agora nasceram de novo e que depositam a sua fé em Cristo Jesus, essas pessoas foram feitas filhas de Deus. Nasceram de novo, nasceram o nascimento espiritual, se converteram, abandonaram a vida de pecado, o pecado que mata, o pecado que te roubou a filiação. Uma vez perdoado, lavado pelo sangue de Jesus, então agora não há mais separação. Agora sim, somos filhos de Deus, se cremos em Cristo Jesus, se recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Amados, em Cristo fomos adotados pelo Pai. Quando Jesus veio ao mundo, enviado pelo Pai, veio para cumprir essa promessa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, quando Jesus veio ao mundo, dado pelo Pai, foi para morrer em nosso lugar, foi para nos substituir na nossa morte. Então, agora, aqueles que creem em Cristo Jesus, nascem de novo em Cristo Jesus, e agora são adotados em Cristo como filhos de Deus Pai. Então, os filhos gozam as prerrogativas de filhos. Temos um Pai. O nosso Deus é o nosso Pai. Pertencemos à grande família do Senhor Jesus Cristo.
a igreja sagrada que está espalhada pelo mundo inteiro. Então, estes sim são os filhos de Deus. E isso pode contrariar você, mas se você ainda não crê em Cristo Jesus, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você ainda não obedece os ensinamentos de Jesus, você ainda não é filho, você ainda não é filha de Deus. Mas pode ser. Hoje mesmo, agora mesmo, você pode se tornar um filho, uma filha de Deus. Fazendo o quê? Aceitando Jesus como Salvador. Jesus é a mão que Deus estendeu na nossa direção. Quando você aceita Jesus, você segura na mão do Pai. E a partir de então, você começa a caminhar segurando na mão de um Pai, que é Deus. Você tem um Pai, que é Deus. Pensa nisso. Ele está desejoso de te adotar. Foi por isso que ele mandou Jesus. Jesus é o caminho para se transformar filho e filha de Deus. Somente através de Jesus. Aqueles que creem em Jesus serão chamados filhos de Deus. É o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. É o que nós podemos e eu estou autorizado a ensinar. Pense nisso, ore por isso. Clame por misericórdia. Entregue a sua vida a Jesus. Querido Pai, obrigado por sermos teus filhos em Cristo Jesus. Orienta as pessoas que ainda não são, para que não percam essa grande oportunidade. É a mais importante de todas as oportunidades que uma pessoa tem nesta vida. Porque senão, Senhor, se morrerem sem Cristo, morrerão sem serem teus filhos e não poderão morar com o Senhor no teu reino eterno. Tenha misericórdia dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.